Olá, pessoal, e bem-vindos a mais um episódio de Eu Quero Ver Filme, o 60º episódio desse podcast, que nem eu acredito que chegou tão longe. O que a gente tem a dizer? Não sei, é um aniversário. Hoje é um episódio extremamente especial, tão especial que a gente resolveu fazer ele 2 vezes. Eu vou ser franco, assim, já de cara. Dá os bastidores. Mas antes disso, esse é o melhor podcast sobre cinema, filmes e as pessoas que os assistem. Eu sou o seu apresentador, Rafael Coelho. E por motivos técnicos, a gente gravou esse episódio inteiro, assim, de cabo a rabo. A gente fez introdução, meio e fim. Era um episódio bonito, belíssimo. Opiniões muito boas foram dadas, coisas muito profundas foram ditas. E daí, infelizmente, nós perdemos o arquivo por motivos trágicos. Arquivo de áudio, especificamente. O vídeo eu tenho. Se quiserem, eu posso mostrar o vídeo, tá lindo, inclusive. Mas daí nós estamos aqui tendo que regravar esse episódio. Não sabemos como fazer isso, então eu já peço desculpas agora se for um episódio mais curto, que provavelmente a gente já vai cortar direto ao ponto, assim, meio que querendo se livrar. Faz parte. Desculpa aos fãs. Talvez seja um bom episódio, talvez seja uma energia diferente, não sei. Mas comigo nessa empreitada de refazer o seu próprio passado, numa metalinguagem de podcasts, estão Wagner Nascimento. Abra a sua mente gay também a gente. Ótimo, maravilhoso. Também está comigo Bibiana Link. Boa noite, boa noite. Olá! Um pouco mais de animação. Isso aí, tem que ser na empolgação sempre. Também está Leonardo Wittmann. Olá, pessoal. Duplamente olá. Ó. Finalmente o Leonardo falou alguma coisa que não é só... E aí, gente, tudo bom? Olá, pessoal. Eu não falo assim, eu não falo isso. É, eu falo verdade. olá, pessoal. Eu pensei que ele ia duplamente assim, empolgado. já teria mais personalidade, né? E por último, mas não menos importante, ele, o mito, a lenda, Alexandre Rossi. Dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Eu Quero Ver o Filme, a comunidade mais montanhosa, amorosa e regravada do mundo. Então, eu acho que essa... Eu fiz com essa empolgação na original, tá? É verdade. A gente tava todo mundo... aquele tinha sido o episódio ideal. Agora, como vocês não podem ouvir, a gente vai ficar dizendo, aquele episódio foi o melhor que a gente gravou. Mas a gente perdeu. Esse nosso episódio vai ser melhor que o anterior. É como um reboot. O reboot é sempre melhor. É verdade. A gente tá na era dos remakes, né? Então, a gente tá se adequando ao mundo moderno, então a gente tá fazendo remake 2 dias depois. A sensação é meio de loucura, aquele negócio de... definição de loucura é repetir a mesma coisa várias vezes, né? Então... Mas sem mais delongas, acho que... Eu não lembro se eu falei alguma coisa importante no começo do episódio também. Não, agora não importa mais. Absolutamente não. Não. Mas que coisa. Então tá, nós estamos aqui para falar do filme Brokeback Mountain, ou O Segredo de Brokeback Mountain, de 2005. Eu já aviso agora, nós vamos fazer spoiler do filme inteiro, vamos falar tudo que acontece, o momento que alguém chuta uma pedrinha, eu fiz essa piada antes, sabe? Tá, para de fazer conexão com um episódio que não existe mais. Vamos pensar no novo. Cara, o segredo do nosso humor hoje é callbacks pra coisas que as pessoas não viram. O segredo do nosso humor? O segredo do nosso amor? Eu tenho uma teoria sobre esse episódio que... Sabe que é o segundo filme que a Bia escolhe, que começa com O Segredo, né? O primeiro foi O Segredo dos Seus Olhos, aqui O Segredo de Brokeback Mountain. Eu acho que foi ela que sabotou o episódio porque ela queria que ficasse um episódio secreto. Só que agora a gente tá desfazendo da intenção dela e regravando o episódio. E existe um filme chamado O Segredo, que é com o Gael Garcia Bernal, que eu quero ver. E segundo Leonardo, como diz Leonardo, eu só vi partes. Eu quero muito ver esse filme. Talvez um dia eu indique aqui também. Esse filme, O Segredo de Brokeback Mountain, no caso, não do Gael Garcia Bernal. Esse é um podcast anti-Gael Garcia Bernal, inclusive. Não! É dirigido por... Não! Ele é um bom segundo lugar atrás do Diego Luna. É verdade. Concordo. Não. Dirigido por Ang Lee, que dirigiu O Tigre e o Dragão, Hulk e... A Vida de Pi. A Vida de Pi, bem lembrado, um filme que eu vi no cinema e não lembrei 2 vezes. Sem mais delongas, vamos entrar na sinopse do filme, então.
Enes Delmar, que é o Heath Ledger de Coração de Cavaleiro e Cavaleiro das Trevas, um cara que adora cavaleiros, e faleceu, infelizmente, que Deus tem. Procura emprego com o Joe Aguirre, que é o Randy Quaid, irmão de Dennis Quaid, que inclusive faz conexão com o nosso filme anterior, que é o Inimigo Meu, que é irmão do Dennis Quaid. Eu já falei aqui. E ao ir se apresentar, acaba se encontrando e sendo contratado junto de Jack Twist, que é o Jake Gyllenhaal, de Homem-Aranha Longe de Casa, o Homem Duplicado, e Abutre e amigo do podcast. Ambos são contratados para pastorear ovelhas de Aguirre por Brokeback Mountain. Eles passam meses convivendo e, na falta de convivência humana, os tacanhudos cowboys começam a se abrir e criar intimidade, que culmina em uma noite fria em que Ennis dorme na frente da fogueira e Jack o chama para dormir na barraca aonde é quente. Eles vivem uma noite de amor tórrido e, após um desconforto inicial, passam a curtir juntos o tempo trabalhando. Nova linha, parágrafo. Eventualmente, Aguirre, ao trazer más notícias de um tio que não é relevante para a história, só é falado nessa cena, não sei porquê, é muito estranho, de Jack, o tio do Jack tá passando mal, ele vai falar o Jack não se importa, ninguém se importa. Mas daí o Joe Aguirre vê os dois de galinhagem e suspeita imediatamente. Eventualmente, a Aguirre demite os dois um mês antes do previsto. Ao voltar ao mundo, entre aspas, real, Ennis e Jack partem para suas vidas separados, conhecendo e casando-se com mulheres. Ennis casa com Alma, que é Michelle Williams, especialista em chorar, e Jack casa com Lorraine, a Anne Hathaway, de Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, ela é a Mulher Gato. Ela também tá no filme dos Miseráveis, um filme... Diário de uma Princesa. Diário de uma Princesa também, é verdade. Após Aguirre se recusar a contratar os dois no ano seguinte, eles passam a se encontrar apenas uma vez a cada alguns meses para sair para, entre aspas, pescar juntos. Jack quer manter uma relação, mas Ennis, que morre de medo de um deles ser assassinado por se relacionar com um homem. Aí, abre parênteses, ele foi forçado a ver um cadáver de um cara assassinado quando era pequeno. Num filme que se passa mais dentro do armário do que as Crônicas de Nárnia, vemos os dois definharem em uma vida distante e ter que lidar com parentes preconceituosos, jantares de ação de graça complicados, criar filhos, um divórcio e o Hopper de Stranger Things. Após anos de enrolação, Jack Twist acaba sendo agredido e morto, presumidamente, por motivos desconhecidos, não revelados pelo filme. Ennis visita a casa dos pais de Jack e leva o figurino que Jack usava na primeira vez que eles brigaram a socos, todo ensanguentado e nunca lavado. Após receber o convite de sua filha para o casamento dela, Ennis aceita, é uma evolução de personagem, ele não aceitaria antes, e após ela partir, ele olha tristemente o figurino de Jack pendurado em seu armário, ao lado de uma foto de Brokeback Mountain. Lágrimas, créditos, fim do filme. E antes de seguir a discussão e tal, a gente chega aqui, esse filme é uma conexão do Inimigo Meu, foi o último episódio que a gente fez, agora a gente conecta com Brokeback Mountain, escolhido por Bibiana Link, que faz o link, tá? Né? Essa piada era minha. É verdade. Eu sou ladrão de piadas agora. Sou o Grinch das piadas. Mas, Bibiana, conta pra gente qual foi o processo da tua escolha pra gente chegar nesse momento. Então, opa, tá quebrando aqui a mesa. A conexão mais óbvia que eu ia fazer, eu acabei descartando por um ator, que agora não lembro o nome, que eu nunca lembro de nada, que faz o filme Blade Runner e também o filme O Quinto Elemento. Ah, não. What? Não. Ele é o vilão, né, do Inimigo eu Meu. não lembro. Ele é o vilão ali do Inimigo Meu. Uhum. Mas como eu achei que, enfim, é um filme muito, muito bom, né? Mas também muito manjado, eu resolvi ir pelo... O que eu posso falar? Eu esqueci. Eu tô mal hoje. Pela temática? Pela temática, obrigada. Dois homens, né, desconhecidos tendo que conviver num lugar insólito. E achando conexões onde previamente não existiam. Exato. E de lambuja levou o irmão do protagonista do Inimigo Meu, inclusive. Tudo muito bem arquitetado. Né?
Diga, Leonardo, tá? Não, eu falei que tá tudo muito conectado. Ah, tá. E antes da gente... De novo, preâmbulo do preâmbulo, Alexandre Rossi vem pra gente com as curiosidades do filme. Curiosidades do IMDb. Vamos lá, então. Heath Ledger e a Michelle Williams, eles se conheceram e se apaixonaram no set desse filme. Não! Ela... Sim. Ela deu à luz a filha deles, que é a Matilda, logo após o filme estrear. Né? Entretanto, Não a guria eles, mágica do filme, só pra deixar claro. Não é a Matilda Eu quero rever do esse filme. A gente reviu faz pouco tempo, Matilda, né? Matilda. É legal. Entretanto, logo depois eles se separaram, né? E uma outra curiosidade que linka com essa aí é que o Jake Gyllenhaal é padrinho da Matilda, né? Tá bem de padrinho, né? Da filha dos dois. Inveja. O Heath Ledger, ainda com o Heath Ledger, ele estava meio incerto se ele ia aceitar o papel ou não da primeira vez que ofereceram um papel para ele. Só que ele ainda não tinha lido o roteiro, né? Não tinham mandado o roteiro para ele, só tinham oferecido o papel. E aí, justamente assim, quando mandaram o roteiro, e assim que ele leu, ele e a namorada dele na época, que era Naomi Watts, né? Também atriz muito conhecida, ficaram muito empolgados, e a Naomi Watts foi uma pessoa que incentivou muito ele a aceitar o papel. E depois, então, de ter lido o roteiro, ele declarou que, se precisasse, ele voaria até Taiwan para se encontrar com Ang Lee e pedir o papel, né? Pedir para ser contratado para o filme. Então, ele, depois que leu o roteiro, deve ter gostado muito. Uma outra curiosidade é que o Daniel Day-Lewis, né, grande ator, declarou que esse é um dos filmes favoritos dele, e ele cita como razão para isso a atuação do Heath Ledger, né? E depois que o Ledger faleceu, né, o Daniel Day-Lewis recebeu o prêmio do Sindicato dos Atores, né, do SAG Awards, né, o Sindicato dos Atores, Screen Actors Guild Award, né? Isso. E ele ganhou esse prêmio por Sangue Negro, né, que é uma baita atuação, né? E ele declarou, né, dedicou o prêmio à memória do Heath Ledger e mencionou, em particular, a cena final desse filme, né, do Brokeback Mountain, como uma das coisas mais comoventes que ele já viu. Assim. Palavras do David. Ele viu poucos filmes, então. Nossa, já começamos com uma acidez. Estamos torrando Daniel Day-Lewis nesse podcast. E é moral, hein? A própria pessoa que escolheu o filme já tá, assim... Tem que detonando. ser. E, de acordo com relatos ou reportagens, o Heath Ledger, ele quase quebrou o nariz do Jake Gyllenhaal filmando uma das cenas de beijo desse filme. Né? Que deve ter sido um desencontrão meio violento. Ele não... E a última curiosidade aqui é que, essa é bem inusitada, é com medo, com receio de que a Anne Hathaway fosse, digamos, julgada por seus últimos filmes na época, né, que era tipo O Diário da Princesa e Uma Garota Encantada, que aliás é um filme que eu nunca tinha ouvido falar. O produtor de elenco apresentou ela como se fosse, assim, como sendo uma atriz nova-iorquina da Broadway, pro Ang Lee. Acontece que o Ang Lee, na real, nunca tinha visto os trabalhos anteriores da Anne Hathaway, né? E nem da Michelle Williams. Mas depois que elas fizeram as audições, ele, na hora, escalou elas pro papel. Então, tipo, não fazia muita diferença a forma que foi apresentada, mas é uma curiosidade. E era isso. Então, vamos entrar na discussão lá do filme em si. E queria saber de vocês, assim, qual é a relação de vocês com Brokeback Mountain. Daí, quem quiser começar, puxa uma ficha e pode começar a falar, tá? Liberado. Então eu vou começar, porque, enfim... Quer começar, Leonardo? Não, eu ia falar pro Rafael começar. Começa, Rafael. Eu? Então tá. Minha relação com esse filme é uma história muito besta, na verdade. Porque em 2005 tinha uma época que a minha avó tava, assim, recém-viúva, tava meio triste e tal. E eu e meu irmão meio que fizemos uma iniciativa, assim, de vamos levar ela pra ir no cinema toda semana, praticamente. O que durou até ela nos dizer que, eu tô meio cansada hoje. E daí, eventualmente, a gente descontinuou a iniciativa, assim.
Mas a gente viu vários filmes, entre eles, um deles foi Brokeback Mountain, que pra minha avó, ela saiu do cinema, assim, adorando o filme. Foi uma coisa que me impactou bastante, assim, e na época o filme também já ficou marcado, não só pelo filme em si, que pra mim, eu na época já tinha gostado, das atuações, tudo, como ele é contado e tal, mas essa experiência meio que tornou, assim, uma coisa que vem muito na minha cabeça. E o único lado negativo da aventura é que na época tinha aberto um restaurante ali do lado, que ainda tá lá até hoje, pra quem conhece em Porto Alegre, o Bourbon Country. Acho que na época era o Unibanco Artplex. Isso aí, tu lembrou sozinho, Rafael? Não, eu lembrei porque alguém me lembrou durante o episódio perdido. Mas daí tinha recém-aberto o Joey Léo's, que é uma casa de uma hamburgueria. Meio gourmet, assim. Mas eu vou falar mal aqui, tá? Porque a gente chegou lá 1 hora antes do filme, pensando, ok, né? É hambúrguer. O quanto eles podem demorar? Mais de 1 hora, porque a gente chegou atrasado no filme. E a gente respeitou o ensinamento de Leonardo Wittmann, que cinema não é lanchonete. E daí a gente guardou os Joey Léo's e eu fui provar o Joey Léo's só horas depois, reaquecido no micro-ondas. E vou dizer, um dos piores hambúrgueres que eu comi na minha vida. Talvez tenha sido uma experiência comprometida. Talvez. Diga. Isso prova que nunca é bom respeitar o Leonardo. É verdade. Uma escolha certa. Se eu tivesse comido no cinema, eu seria um cara mais feliz hoje, inclusive. Eu seria um milionário e minha vida teria tomado outro curso. Não quer dizer que ele esteja errado. Ele tá certo, mas a tua atitude... Por culpa do Leonardo, eu estou aqui hoje fazendo isso. E é isso, é um filme que eu gostei muito, daí revisitando agora. Eu ainda gostei de partes do filme, mas algumas coisas, infelizmente, assim, me chamaram a atenção como talvez não funcionando tão bem assim, daí a gente vai entrar mais a fundo nisso. E é isso. São 13 anos depois, né? 13 anos. Eu acho. Não. Não, do lançamento do filme é mais. O filme é 2005. 18 anos. Então, assim, nesses 18 anos, muita coisa mudou. Anos. Muita perspectiva minha mudou, então... Nossa, é muito tempo, né? Né? Meu Deus. Mas, enfim, daí quando a gente entrar na discussão do filme em si, eu vou entrar mais a fundo nas coisas que me incomodam. Chama alguém, Rafael, chama alguém. Tu tem que... Bibiana! Qual a tua relação com o Brokeback Mountain? A minha relação foi quando esse filme estreou, fez um grande burburinho, né? Porque aparentemente a gente nunca tinha visto 2 homens se beijando e fazendo amorzinho gostoso no cinema. Oh, meu Deus! Mas eu não vi na estreia, eu queria muito ter visto, até porque eu já gostava bastante do Heath Ledger. Mas enfim, não vi. E ali depois, em 2012, eu peguei esse filme pra ver, aliás, é o DVD do Xande. Eu peguei pra ver e eu lembro que na época eu gostei bastante. Né? Ok, a gente fala disso depois. Mas eu lembro que eu gostei bastante na época. Mas uma coisa que permanece igual é a minha impressão sobre as atuações. Uhum. E é isso. Quem mais quer? Alexandre. Então, cara, eu vou te dizer que eu não tinha uma grande relação com o filme antes de gravar o nosso primeiro episódio. Mas, porque eu não tinha assistido esse filme ainda. Mas, diferentemente do último episódio que a gente fez aqui, do Inimigo Meu, o Inimigo Meu era um filme que, cara, eu sinceramente eu nunca tinha ouvido falar. Por algum motivo ele nunca chegou em mim. O Brokeback Mountain não, ao contrário. Um filme que, foi super premiado, super falado no lançamento em 2005. Ganhou Oscars, né? Então, ficou bem conhecido. E eu também gostava muito do trabalho do Heath Ledger, né? Do Jake Gyllenhaal. Então eu comprei o filme, inclusive foi por isso que a Bi falou que ela assistiu o filme com o meu DVD. Só que foi um daqueles filmes que eu comprei na época de faculdade, né? Eu acho que ele saiu bem na época que a gente estava ali nos primeiros anos de faculdade ali, né? 2005, Sim, 2005, 2006. Deve ter chegado para DVD ali perto de 2006.
né? Então, Na época demorava naquela quase época- 9 meses pra sair em DVD, era um absurdo. Uhum. Exato. Mas naquela época eu tava comprando vários DVDs, assim. Alguns até comprava para fazer trabalho de faculdade. E a maioria era para fazer uma coleçãozinha, assim, que é essa que tá atrás da Bibi, ali. E acabou que foi um dos filmes que eu não assisti, né? Tem alguns desses filmes que eu comprei naquela época que eu ainda não assisti. Mas agora, com a escolha da Bi, teve essa oportunidade de assistir o filme, que inclusive está em streaming, né? Está no Star Plus. Isso. E, bom, acho que depois a gente vai falar, né? Eu acabei gostando do filme. Cara, inevitável, sabe? A gente já falou várias vezes que a gente tá regravando esse episódio, então eu fiquei pensando, né? Depois que a gente gravou o nosso primeiro episódio, por que eu tinha gostado? E eu acho que, na real, é muito pelas atuações do filme. Assim, elas me pegaram muito, assim. Porque o filme tem problemas, né? A gente vai falar em seguida dos problemas do filme, tem diversos, mas eu acho que eu fui muito, assim, levado a gostar desse filme porque não só os atores principais, mas eu acho que o elenco inteiro tá muito bem. E isso me chamou muita atenção. A atuação do filme eu diria que é talvez o ponto alto dele, assim. Sim. Não tem um personagem que esteja mal interpretado nesse filme, eu acho. Exceto a Linda Cardellini, que esquece o sotaque dela na primeira cena que ela aparece. Ela faz uma cena com sotaque neutro, tipo, se fosse aqui no Brasil, ela estaria falando com sotaque da Globo, assim. E daí na segunda cena ela tem um sotaque sulista e é uma coisa que fica, uai, é a mesma pessoa? Estraga, né? É esquisito, escolhe um e fica, né? Não altera, assim. Mas enfim, desculpa, eu te interrompi. Linda Cardellini, que é a Velma de Scooby-Doo. E a esposa do Gavião Arqueiro. O Scooby-Doo, que é um filme que também temos episódio aqui nesse podcast. É verdade. Ouçam lá que esse episódio é brilhante. Talvez... assim, aquele é um que a gente não regravou, então tem coisas melhores daquele do que esse de hoje. Se tiver meio esquisito... A gente nem tem... Eu já tô jogando tudo embaixo do ônibus. Eu tô traumatizado. Eu tô com Tem medo. expectativa, né? Se eu baixar a expectativa do nosso público máximo, eles vão vir o podcast e dizer, não, cara, tá bom, mantém assim. Eles vão mandar mensagens de apoio lá, acho que é positivo isso. Espontaneidade, né? E já que o Leonardo ficou tão indignado, Leonardo, nos conta a tua relação com Brokeback Mountain. Então, eu vi o Brokeback Mountain. Eu não vi no cinema, não vi quando foi lançado. Acho que eu vi alguns anos depois, assim. Eu não sei exatamente quando. Enfim, deve ter sido uns 2, 3 anos depois que foi lançado. E eu me lembro que na época eu assisti, gostei, assim, achei bacana. Mas revendo ele hoje, eu acho que eu gostei um pouco menos e achei que ele tem algumas questões que, como o Alexandre falou, a gente vai discutir mais pra frente. Enfim, eu me lembro um pouco, tem um comentário que tu fez comigo, Rafael, quando eu tinha comentado contigo que eu assisti o filme pela primeira vez. Que eu falei, achei bacana o filme e tal, e tu me disse, mas troca um dos protagonistas por uma mulher, né? Seria uma história muito diferente, assim. E revendo o filme, acho que esse teu comentário se encaixa ainda mais, assim, porque para mim é um filme que me parece que é um filme que ele é sobre 2 homens tendo uma relação homossexual, sobre 2 gays que se amam, mas parece que o filme não explora isso de uma maneira tão verdadeira, assim, sabe? A impressão que eu fico é que o filme é construído mais de uma maneira, tipo, são 2 pessoas tendo um caso extraconjugal, do que um filme construído de uma maneira, são 2 homens se amando, tendo um caso extraconjugal, assim. Tipo, parece um filme meio... sei lá, parece que faltou alguma exploração melhor disso, assim, na minha opinião. Uhum. Mas, enfim. É isso por enquanto? Posso passar a bola adiante, então, para Vaguinha Pistolinha? Então, minha relação com o filme. Eu assisti faz mais de 10 anos, não lembro exatamente quando, não lembro se eu gostei na época. Dessa vez eu não gostei.
Eu não queria ver, eu não queria rever, porque eu lembrava do final, eu lembrava que é uma desgraceira o final, né? E esse é o principal motivo de eu não ter gostado. Eu acho que é uma exploração do sofrimento gay, eu acho que há um certo abuso ali, né, nessa exposição do sofrimento. Acho o Oscar bait, enfim, né? Tava pensando, né? Tava repensando, talvez em 2005 tenha tido essa relevância, de fato, foi uma comoção, né? Eu acho que qualquer pessoa que tenha 30 anos para cima lembra, se não assistiu o filme, ouviu falar a respeito, porque aquela coisa, cowboys, gays, né? Tipo, meu Deus, tu vai mexer com o mito americano do cowboy viril e macho. E aí toda a questão do Heath Ledger e do... Como é que é o nome do outro? Jake Jake Gyllenhaal. Tipo, ai meu Deus, vai acabar com a carreira deles, porque eles são héteros, fazendo viados, né? Meu Deus, que horror. Então, acho que talvez em 2005 tenha sido um filme importante, assim, para levar, né, para Hollywood uma temática homossexual. Então. Assistindo hoje não me desce, assim. Eu não acho que tenha... Pensando na população queer, assim, não acho que passe uma mensagem muito positiva. Mas concordo em relação às atuações, eu acho que são muito boas, assim, não só os dois protagonistas, mas a Anne Hathaway e a Michelle Williams também estão muito bem. Então o saldo positivo do filme para mim são as atuações. Em termos temáticos, eu não gosto. Eu acabo por concordar com isso. É aquele negócio, né? Querendo ou não, é um filme feito sob a ótica heterossexual. Querendo ou não, é um filme que em 30 minutos conta o romance dos dois e depois esquece, deixa isso de lado para contar uma história que é literalmente só exploração de sofrimento. E a gente vê os nossos dois protagonistas indo de mal a pior até a última cena. Então, assim, é uma coisa meio complicada hoje em dia mesmo, em que a gente poderia ter essa mesma história sendo abordada com mais sensibilidade, talvez desenvolvendo melhor a relação dos dois, né? Aquela coisa que a gente passa muito tempo longe deles, é muito esquisito. Sim. A relação deles acho que é baseada mais no que a gente no que é falado pra gente do que o que a gente vê, né? Eu acho que explora melhor assim na primeira parte do filme, quando os dois de fato estão em Brokeback Mountain. Mas depois é mais assim, tipo, da metade pro final do filme é mais, vamos se encontrar para ir pescar. E daí tem cenas meio curtas, assim, ou muito reduzidas desses encontros, mas não explorar de uma maneira que de certa forma cria ou nos passa uma certa Conexão. noção de intimidade que eles têm, de conexão. E o filme também parece mais interessado na reação dos personagens heterossexuais do filme do que necessariamente nos dois protagonistas, assim, uma coisa esquisita. Que em filme de romance tradicional, eu diria, com personagens focado num romance hétero, a gente não tem isso. A gente passa muito mais tempo com o nosso romance, a gente vê esse romance na tela muito mais, e depois ninguém se sente pressionado a mostrar na tela numa comédia romântica normal, um filme de romance, mesmo sem elementos de comédia. Ninguém se sente pressionado a mostrar o trauma de ninguém, assim, é só aquela historinha dos dois e ponto, sabe? E esse filme não, a gente tem que trazer todo o sofrimento que um gay pode ter e potencializar, porque todo mundo nesse filme, na volta deles, é meio que... Todo mundo é triste. Todo mundo é homofóbico nesse mundo, né? Homofóbico e triste. Tipo, não tem nenhuma mulher ali, mulher ou outro personagem, outra pessoa, pra dar um apoio, pra ser um aliado em algum momento. Ninguém. Todo mundo ou vira as costas ou desdenha eles pelas costas, assim, uma coisa surreal. Eu tava pensando aqui nessa primeira parte do filme, que é onde as coisas... Talvez seja onde a gente mais vê a relação deles ali, né? Construindo, e depois, como vocês falaram, isso meio que se perde. Eu sinto falta... Tipo, durante o filme todo, eu fiquei esperando algum momento que tivesse... Justamente o que o Rafael falou. Talvez mais do Ennis, assim, dele, sei lá,
falar para alguém, sabe? Dele expor aquilo. Só que eu fico pensando a lógica disso, se isso faz sentido com aquele personagem. E mesmo nesse primeiro momento ali dos dois juntos, acho que o Leonardo falou isso da primeira vez, que as coisas acontecem um pouco, sei lá, meio que do nada, né? Meio que vão acontecendo e não tem assim bem uma eles não têm uma interação de diálogo, né? Que a gente veja uma progressão. Mas eu fico ao mesmo tempo que eu fico pensando que eu queria um pouquinho mais disso, mais da interação deles, talvez mais momentos felizes, né, deles junto, interagindo, e não só pouco tempo de tela dos dois. Ao mesmo tempo eu fico pensando quanto isso faz sentido, principalmente quando a gente está falando de diálogos, com o personagem do Ennis, porque o personagem do Ennis ele é um personagem que é construído para ser um cara com dificuldade, com essa falta de traquejo social, né? Uma extrema dificuldade de comunicação mesmo, de interação, né? Então eu fico pensando como resolver isso, né? Como seria uma forma mais bacana de narrativamente, né? Cinematograficamente resolver essa questão, né? Eu acho que mais nas ações mesmo, né? Nas pequenas, mostrar um pouco mais deles juntos e não só sofrendo e tal. Pois é. Acho que por aí. Do filme pra mim, acho que eu concordo muito com o que o Alexandre falou, e pra mim o filme podia simplesmente ser a primeira metade, talvez espichada pra um filme inteiro, nos dá mais tempo deles ali, pode ficar só com os dois, não tem problema, a química dos dois é boa, eles lidando... Tipo, tem uma cena deles que um deles encontra um urso, é extremamente randômica, e depois ele chega atrasado, o outro já tá meio bravo, assim, que, tu me abandonou, qual é a tua? Ele, cara, não, é porque eu encontrei a porcaria do urso. E tipo, cara, me dá mais desventuras assim, que os dois cooperando e se ajudando, que eu tô satisfeito, sabe? Não precisava de toda essa novelinha da vida doméstica separada, que não, pra mim não acrescenta nada. Ao contrário ali do que o Leonardo tinha falado, de ter achado muito abrupta ali a relação deles no início, eu achei comparado, né, com o restante ali, restante não, né, praticamente todo o filme ali, depois que eles saem lá da montanha, eu acho que aquela primeira parte ali, os 30 primeiros minutos talvez, ali eles têm muito mais conexão, eles têm, até tem uma fala ali do personagem do Gyllenhaal, você falou hoje mais do que todo esse tempo que estava aqui, alguma coisa assim. Porque ali dá pra ver, sabe, um crescimento ali daquela relação deles. E esse momento é muito importante, porque é o único momento do filme que o Ennis mostra um senso de humor. Exatamente. Que ele fala, isso foi mais que eu falei minha vida inteira. Exato. E tu vê ali, ele, claro, né, como a gente já tinha falado, ele é chucro, né, o outro ele é muito mais, ele tem aquela, né, ele se conhece mais, e o personagem ali do Heath Ledger, ele, enfim, ele é truncado, ele não tem, como a gente falou, esse traquejo social. E o Leonardo também tinha citado isso no outro, que ele tem essa desconexão com ele próprio, né? Mas eu vejo ali, pelo menos nessa primeira metade, ainda que meio fraco, assim, mas eu vejo ali um crescimento, sabe, de uma relação ali entre os dois. O que fica para mim bem, assim, até um pouco inverossímil, sabe, é quando eles se reencontram, né, que tem aquele frisson ali do início, quando a gente vai se rever e tal, depois de alguns anos, e todas as vezes que eles vão se reencontrar é a mesma coisa, é aquela euforia, sabe? E quando acontece é sempre muito triste, é sempre muito xoxo, sabe? Não tem aquela emoção. Cara, vamos aproveitar, a gente vai passar, sei lá, um final de semana juntos, vamos ser felizes, pelo menos por esse tempo, sabe? E é sempre aquela coisa meio pesada, monótona, sabe? O outro, o Ennis lá repensando, será que eu deveria estar aqui mesmo? Você é o culpado por eu ser assim, sabe? Não aceitando, ele não se aceita como ele é. E
E isso pra mim não faz muito sentido, sabe? Porque se o filme quer passar, cara, 2 décadas, sabe? É uma vida de encontros e desencontros, e cada vez que os caras se encontram é essa situação xoxa, sabe? Parece que cada vez que eles se encontram tem uma DR. Assim. Exatamente. Tipo, vamos nos encontrar. O que tu andou fazendo? Sabe? É sempre... É muito chato isso, é muito pesado. Então isso daí meio que me desconecta, sabe? Não me faz parecer verídico esse amor ali entre os dois, sabe? Uhum. Que ele é um personagem... O Ennis é um personagem muito reprimido, né, na história. Mas tu vê quando eles estão... Sim, ele é muito reprimido, mas tu vê quando eles estão ali, são jovens, né, ali na montanha, tu vê que ele começa assim, né, até tu falou, ele faz ali uma brincadeirinha, ele dá um sorrisinho, sabe, e depois disso tudo se perde, ele só vai se amargurando mais com o tempo. Né? E um pouco complementando também, eu acho que a gente tinha comentado isso antes também sobre esses encontros deles, assim, mas para mim também o que me salta aos olhos em alguns momentos, ou em um momento específico, é quando eles se reencontram, tipo, quando eles saem de Brokeback Mountain, eles se reencontram, sei lá, 4 anos depois, que o Jack vai visitar o Ennis, e eles se reencontram, e no momento que eles se reencontram, eles já começam a se beijar, assim, como se fosse um amor super tórrido que ficou... ele tem saudade também, né? O Wagner adora essa cena. Mas é que o filme constrói antes de uma maneira que eles se separam e fica uma coisa meio... Alguma coisa não dita, ou uma certa... O Jack sente uma certa indiferença do Ennis, que ok, não está ali, mas o Ennis passa essa indiferença porque ele não sabe lidar com a situação. Mas daí, tipo, eles se reencontram anos depois, passa uma impressão de, nossa, é como se eles tivessem ficado se correspondendo durante esses 4 anos e trocado várias ideias. E não, sabe? E por isso que às vezes passa muito essa ideia de que às vezes a relação deles é construída de uma maneira meio brusca. Assim, meio... eles têm que se amar, eles têm que ter algum caso, então vai ser assim, sabe? Vai acontecer isso. E pra mim esse é um pouco um dos problemas do filme, que não constrói isso de uma maneira muito sensível, assim, sabe? Eu concordo com isso, mas apesar que eles se mandam cartas, né? Os cartões postais, eu não lembro se é antes dessa cena que eles começam ou se é depois só. Eu acho que é depois. É depois. É depois? É depois, porque fica entendido que passa 4 anos e daí o Jack de repente manda uma carta pro Ennis. Sim. Também nem sei como ele descobriu onde o Ennis mora, mas enfim. Tem isso. Manda uma carta pro Jack dizendo, estou chegando tal dia, e o Ennis fica super feliz, assim. Então, sei lá, passa uma ideia falsa de que são 2 pessoas que mantiveram contato nos últimos 4 anos, mas na verdade não, né? Pra mim o que mais me incomoda, além de... Eu acho também que a relação é meio mal construída e tem momentos que é abrupta e tal, mas o que mais me incomoda é o quanto tempo a gente passa longe deles. Eles saem sim. E assim, fica implícito que eles se encontram dezenas de vezes. A gente não vê um momento deles discutindo, tu acha que a gente tinha que fazer tal coisa? Não, eles discutem uma vez, vamos se mudar. Não, ok. E daí passa 10 anos, daí tem uma outra discussão porque o Jack Twist tá lá, tá chateado e já é a última vez que eles vão se falar em vida. E entre isso, nada. Eles se encontraram outras vezes, tá? É raro que eles se encontrarem, Sim. Mas por que, sabe? E eu tô ouvindo pouco Wagner, o chão é teu, tua hora de brilhar. Eu confesso que todo o meu fôlego ficou no episódio secreto. Wagner foi, destaque naquele episódio, vocês não têm ideia. Eu tava muito sociólogo, assim, problematizador. Não, mas pra mim o Ennis, assim, é um grande problema desse filme, assim. Eu entendo que é um personagem que eles querem passar, né, essa coisa dele ser
reprimido e ter essa homofobia internalizada. Mas é justamente por isso que eu não acho crível essa relação dos dois, sobretudo em 2 décadas, assim, durante 2 décadas, porque lá, logo depois da primeira vez que eles transaram lá, o Ennis, não, porque eu não sou gay, né? Então ele não é resolvido com a sexualidade dele, com o fato de ele ser homossexual ou bissexual, seja lá o que ele é. E o que torna essa cena que o Leonardo trouxe é mais patética, assim, depois dos 3, 4 anos, assim, dele ir lá e correr e se beijarem na frente, praticamente na frente da esposa ali, sabe? Sem o menor cuidado. Então é meio... Ele não é esse tipo de personagem, sabe? Ele é o tipo de pessoa que, tipo, cara, a gente transou lá aquela vez, tchau, foda-se, não me procura mais, eu tô aqui casado, eu tenho filhos e tchau, sabe? E eles tentam construir essa intimidade, assim, essa relação de 2 décadas, que para mim não é crível. Assim. Ele é um personagem muito retraído para ter esse tipo de dinâmica, sabe? E eu também não compro o Jack Twist como um cara que ficaria esperando 20 anos. Ele parece o tipo de cara que, assim, ó, no primeiro encontro ali, você diz, não vamos ficar junto a valer. Não quer, tem quem queira. Exatamente. Pô, começa que ele é o Jake Gyllenhaal, né? Candidatos vão faltar. Inclusive esse que vos fala. Enfim, não vem ao caso. Mas. Mas, tipo. Ele é um cara muito mais solto, mais. Eu não vou dizer bem resolvido, porque, enfim, ele acaba ainda tentando performar uma vida heterossexual padrão, assim. Apesar de que ele dá as suas escapadas e tal, mas fica mais como um personagem que tocaria a vida, sabe? Se o Ennis vai ficar nessa encroado assim, como tem gente que quer, enfim, já tá falado, né? É isso aí. E obviamente o mais bem resolvido, o viado mais bem resolvido morre no final, né? Não pode. Mas... Não sei antes ter a cena mais genial no Dia da Ação de Graça. Mas, assim, a parte do filme que eu não gosto, que é a parte mais corriqueira ali, ainda tem alguns momentos que se salvam, né? E eu também queria trazer, no episódio que morreu, a gente acabou não falando de uma cena... Vamos parar de falar desse episódio, por favor. Vamos parar de falar desse episódio. Esse episódio já não existe mais. Vamos falar do episódio que existe. O episódio Diz o Leonardo depois de 14 vezes falar ali, porque antes foi dito, e antes eu falei, e antes... Falei uma vez. Daí, não, mas eu queria falar, tem uma cena que a gente não falou no episódio que falecido, que é a cena do Dia da Independência. Eu queria saber qual é a leitura de vocês dessa cena, que é a cena que o Ennis está com a mulher dele. Daí tem aqueles 2 caminhoneiros lá falando um monte de baixaria. E ele espanca todo mundo. E daí é o momento que ele é tipo o homem mais americano do mundo quando explode fogo. Ele é machão. É um plano assim de baixo. O Ennis parece um super-herói até. E pra mim é uma cena que destoa totalmente do filme. Assim, eu entendo como aquilo se encaixaria na personalidade do Ennis, mas eu não entendo por que ela existe, sabe? Eu também achei demais essa cena. O que ele tá querendo dizer, assim, ele tá protegendo a mulher, ele tá performando a masculinidade e por isso ele é o cara mais americano, eu não sei, é uma simbologia muito esquisita. Pois é, porque tem aquela... tenta mostrar essa coisa de que, como é que ele reage a essa homofobia internalizada, performando machão, aí ele vai lá e puxa a briga, e bebe, e banco macho, né? Mas eu acho que tudo isso tá melhor retratado naquela cena mais além, que ele espanca o cara no carro. Isso. Que ali acho que... que é anos depois, né? Que é no Dia de Ação de Graças, quando ele já tá separado da alma. Exato. Essa do Dia da Independência parece uma cena assim de outro filme pra mim, não sei. Um pouco, acho que eu concordo parcialmente. Um pouco eu concordo. Parcialmente eu concordo, sim. Mas acho que é um pouco isso que o Wagner falou. Eu acho que tem muito desse ingrediente dele ter que performar o cowboy machão norte-americano, assim, sabe? Que isso é retratado em outros momentos do filme também, né? Que ele parece que às vezes meio que se sente... Não sei se... Eu não diria que ele se sente na obrigação de fazer... Impelido a fazer. Mas acho que é um...
acho que também é uma característica da personalidade dele, assim. Ele tem isso dentro dele, essa coisa meio construída, né, né, pela culturalmente falando, mas que daí isso acaba entrando em embate com esse desejo que ele sente por outros homens, e pelo desejo que ele sente mais especificamente também pelo Jack, assim. Por isso que ele é um personagem, me parece, tão... É um personagem atormentado, né? Um personagem atormentado, mas que é, tipo... É como o Alexandre falou, ele não tem um traquejo social, né? O cara, ele não consegue se acessar tão bem e se entender, né? Ele é um pouco... Enfim, até isso eu acho que uma coisa que a gente não tinha falado antes, assim, mas ele não é um cara que se entende tão bem quanto o Jack. Eles são, nesse sentido, um pouco opostos, assim, né? Isso também é muitas vezes, e acho que mais na primeira metade do filme, isso é muito representado pelos figurinos, né? O Ennis está sempre com, sei lá, um figurino mais claro, assim, mais bege, um chapéu branco ou bege, e o Jack tá sempre de azul e preto, assim. Tipo, parece uma coisa, assim, bem... Isso eu achei bacana, mas em parte eu achei meio, sei lá, sistemático demais, assim, sabe? Meio... um cowboy veste uma cor, outro cowboy veste outra cor. Então, meio... os dois são cowboys, mas eles têm coisas diferentes entre eles, assim. Enfim. Então, acho que é mais ou menos por aí, né? Eu acho que o filme fala, ou se pretende a falar sobre construção social bastante, ainda mais explorando ali ainda mais utilizando ali a personagem do Heath Ledger, né, o Ennis. Acho que, claro, o filme mostra ali até cenas que talvez não precisasse mostrar, né, aquela cena, aquele flashback dele vendo o cara morto. É muito gratuito isso, Eu acho que ali é o filme querendo mostrar assim como as experiências do passado e a sociedade moldaram ou fizeram com que ele fosse, como o Leonardo e eu falei antes, como que ele tivesse essa dificuldade social, assim. Beleza, eu entendo que o filme queira falar sobre isso, mas eu queria que quando a gente tem essa evolução do Ennis, que é bem pro final do filme, que tem pequenos elementos de evolução, que depois a gente vai falar que ele tem uma relação com a filha dele, né? Que depois ele tem filhas, são 2 filhas, né? 2 filhas. Ele tem 2 meninas. 2 filhas, 2 meninas. E passa o tempo, A daí Júnior elas e a outra eu crescem. não lembro o nome. E aí, através de uma interação dele com a filha, a gente vê uma pequena evolução nesse contato social dele. Mas, por exemplo, eu não entendo por que o Jack não participa mais dessa evolução do Ennis, entendeu? Essa evolução me parece que não depende dessa relação, que é o foco, era para ser o foco do filme, a relação dos dois, e fica um pouco jogado porque, como a gente falou, né, depois desse primeiro momento, a gente passa para um segundo momento que o filme nos apresenta 2 relações, né, do Jack com a personagem da Anne Hathaway e do Lorraine? Com a Lorraine e do Ennis com a Alma, né, que são relações que, assim, que são tristes porque a gente vê que não tem uma relação verdadeira ali, né? Então, para mim ficou faltando um pouquinho, né? Até nessa evolução da personagem, até nessa evolução do Ennis, uma participação do Jack, né? Uma interação dos dois até nisso. Então, eu acho que essa coisa deles se sentirem na obrigação de performarem heteronormatividade, assim, até funcionaria se tivesse o outro lado da moeda, né? Tipo, tu tá contando uma história de amor impossível no qual a gente não tem a menor esperança desse amor ser possível. Enquanto que a graça dessas histórias, geralmente, é tu ter sempre aquela, não, Romeu e Julieta, se não fossem as pressões da família, teriam sido felizes para sempre, mas não. Esse filme parece, sei lá, remove o contexto, não sei, assim, sabe? O contexto é mais da cabeça dos personagens e dos cineastas que fazem questão que todo mundo do filme dele seja lixo, ao invés de encaixar melhor isso. Inclusive, uma coisa inverossímil, assim, o filme termina na década de 80, onde David Bowie já era uma figura aceita socialmente
vendendo bissexualidade pra todo mundo. Queen já tinha feito seu impacto também. O mundo já é diferente daquela época. Wagner tá com uma cara de pensativo, eu tô... Falei bobagem? Não, eu não sei se eu concordo. Então discorde, vambora. Eu tô tentando elaborar. Eu acho que é factível eles não ficarem juntos. Né? Isso sim. O que me incomoda é essa chave só do sofrimento. Assim, eu acho que o Jack, eles mostram que o Jack e a Lorraine ali, eles são mais progressistas, né? Tipo, até a cena que eles transam pela primeira vez, que ela se coloca lá, ela que toma a iniciativa, né? Isso, e ali nos anos 60, né? Tipo, ela é mais, né? Isso que são do Texas. Eles são os personagens progressistas daquele contexto norte-americano, né? Enfim. Por que não, tipo, terminar com, ok, o amor deles é impossível, mas o Jack vai entrar num acordo ali com a esposa, eles vão manter aquela fachada e o Jack vai se relacionar lá com o Hopper, ou sei lá, algum outro homem lá, né? Vão ter uma... É que essa narrativa é clássica. Hollywood trata os relacionamentos homossexuais assim, né? Isso é histórico, né? Como passíveis de punição. É uma punição, né? Então a homossexualidade não tem redenção. Então isso que tu trouxe, Rafael, por que o Jack não contribui para esse aprimoramento do Ennis, para ele se tornar um homem mais... Porque não é um filme que trata o amor como elemento redentor. O amor entre dois homens é uma narrativa cristã, assim, de punição. É consequência. Né? Então, isso que me tira do filme, assim, sabe? Então, é isso, tá tudo bem. O Ennis, eu acho que, de fato, não é um personagem muito reprimido e não tem como aquele personagem se aceitar e ter uma. Mas o Jack ali, ele tá num contexto um pouco mais livre, talvez, sabe? E aí justamente esse personagem morrer também, então passa uma mensagem muito errada ali. Eu fiquei pensando também, Wagner, porque eu gosto da última cena, tá? Bom, depois a gente vai falar das cenas. Mas eu fiquei pensando até que ponto... Cara, o personagem o Jack precisou morrer pra o Ennis, sabe, expressar alguma coisa, sabe? Ele ter uma mudança ali, sabe? E eu não sei se isso, cara, precisava isso, sabe? Também é outro elemento que me faz questionar essa necessidade do personagem do Jake Gyllenhaal ter que morrer daquela forma, né? E da forma que é mostrado no filme, né? Ou que é sugerido, pelo menos, não sei, fica ali, né? E então, isso também me incomoda um pouco, né? No filme. É que eu acho que o filme poderia manter essa narrativa do amor impossível, de ter essa... Porque é a pegada do filme. Também não dá pra querer um filme, uma comédia romântica, não é a proposta, sabe? Entendo isso. Mas sem passar pela morte do Jack, assim, sabe? Tipo, mostra que tipo, um não conseguiu avançar, ou avançou muito pouco, mas o outro é isso, tipo, segui minha vida, tentei, não deu certo. Já teria ali a sua pitada de tristeza, né? Pois é. Manteria o clima do filme, mas com um tom esperançoso, né? E pra mim o final do filme é meio terra arrasada, assim, sabe? Tipo, o avanço do Ennis é aceitar ir no casamento da própria filha, sabe? Tipo, enfim. É um avanço que demorou, tipo, sei lá, 20 anos ou a vida toda dele, né? Pra ele conseguir fazer, assim, né? E não é uma coisa que ele aceita de primeira, né? Inicialmente ele diz, não sei se vão conseguir me substituir lá no meu trabalho. Depois ele dá uma pensada e daí aceita, né? Não, e foi o que acabaram de falar. E depois de um acontecimento trágico, né? Porque se talvez não tivesse acontecido isso, o cara continuava ali na mesma. Pra mim assim, se a gente for entrar no clichê clichê não, mas no chavão de amores impossíveis, o que torna eles empolgantes e interessantes e envolventes
é porque em algum momento alguma coisa é muito boa e é tragicamente interrompida, né? E eu acho que nesse filme a gente tem uma coisa muito boa e depois tem 20 anos de um marasmo ali. Marasmo, né? Tipo, me dá uma cena dos dois depois, sei lá, eu já falei isso, mas tô me repetindo um pouco, mas... realmente, assim, ou resume o filme àquela primeira parte. Os dois, ok, vamos continuar a relação? Não. Ok, eu acho isso uma merda. Eu também. E seguem caminhos separados e a vida segue, sabe? E a gente imagina pra onde os personagens vão, a gente não precisa saber que um morreu, não precisa de nada disso pra mim. Até tem uma, né, ali mais pro final do filme tem uma... Bom, ali na cena com que o Ennis vai visitar os pais do Jack, depois que o Jack morre, que o pai do Jack fala que... dá a entender que o Jack conheceu um outro homem e que ele estava pensando em reformar ali a fazenda para viver com esse outro homem. Que talvez seja o Hopper, né? Que a gente vê antes. E isso já passa a ideia de, o Jack foi pra frente, assim, sabe? Ele não ficou preso no Ennis o resto da vida, porque ele viu que no final das contas não ia dar em nada. Então tem um pouco esse esboço, assim, de digamos assim, de seguir em frente por parte do Jack, mas ao mesmo tempo eu também concordo com o que o Rafael falou antes, que o Jack não parece ser um personagem que esperaria tanto, assim, sabe? Não ia esperar 20 anos por uma definição do Ennis, sabe? Acho que eles teriam se reencontrado 4 anos depois de conviverem em Brokeback Mountain. Talvez tivessem se encontrado mais algumas vezes, e se não tivesse ido pra frente do jeito que o Jack queria, ele ia... Bom, vou tocar minha vida, entende? O Ennis que é mais o cara que não sabe o que ele quer e que fica remoendo as coisas e que meio que não consegue se inserir em lugar nenhum, né? O Jack é um pouco oposto disso, assim. Então, também me parece um pouco forçado por isso, assim, pela perspectiva do Jack de ser um cara um pouco mais dinâmico, assim, nesse sentido. Eu queria ressaltar também uma cena que a gente não tinha falado antes, mas vamos trazer agora, porque agora nós temos que aproveitar o material que a gente não usou, as cenas deletadas, por assim dizer. A cena que o Jack encontra o Hopper pela primeira vez, eu vou chamar ele de Hopper, porque eu não sei o nome do personagem, e é o Hopper do Stranger Things, então fica assim. O David Harbour, né? O David Harbour. Que é uma cena muito divertida que a gente acho que começa direto já, ele tá numa janta, ele e a Lorraine, o Jack e a Lorraine, com o Hopper e a esposa dele, que é a Anna Faris, do Todo Mundo em Pânico. É verdade, ela tá nesse filme, né? É bizarro, assim, ela, tipo... E ela tá bem, ela é uma baita atriz, na verdade, mas infelizmente ficou meio relegada só a fazer papéis de comédia lixo, assim. Mas é uma cena muito divertida pra mim, que eles estão ali naquele jantar, daí as mulheres também discutindo, porque os homens só dançam com as mulheres antes de casarem, depois de casar não querem mais saber. E daí o Jack, então eu vou te tirar pra dançar. Daí eles têm aquela dancinha brega, aquela coisa clichê. Daí, a certa altura, quando eles estão indo embora, as duas mulheres vão no banheiro e o Jack e o Hopper se encontram ali na saída do restaurante. O outro tá fumando um cigarro e eles já se dão em cima um do outro, assim, muito fortemente. E eu acho bacaninha essa cena, assim. Dá um sinal de vida, pelo menos, de que existem outras pessoas por aí, apesar de que na visão desse filme todo homossexual é um cara que se disfarça numa vida infeliz e guarda a felicidade pra momentos. Eu gostei dessa cena também, porque quando o Hopper dá em cima do Jack, eles estão lá de fora, né? Estão sentados num banco do lado de fora do restaurante. Só que na cena anterior, quando estão os 4 na mesa de jantar, o Hopper já dá uma olhada pro Jack. Sim, que tem vários sinais. Tem uma atração ali, né? Isso eu achei interessante, assim, eu achei sutil, sabe? O próprio diálogo dele é sutil, né? Ele fala, eu tenho uma casa no lago que eu consegui, um barco. A gente podia ir lá pescar um fim de semana. Não é tão sutil assim essa parte, né? Não é nada sutil, né, Rafael? Sutil. Ele não falou, vamos lá dar uma pintada. Ele falou, vamos pescar. Assim, mas daí não é nem um pouco sutil. Você quer dar uma fugidinha comigo? Ele falou.
Não, ele não fala também assim, mas é bem, né, não é nessa parte não é muito sutil. Mas é interessante porque dá a entender que, né, pelo que o pai do Jack fala depois, que dá a entender que o Jack conhecia alguém que pode ser esse Hopper, né? É. Que E não eu- se chama Hopper, mas enfim, o Hopper do Stranger Things. E eu não compro aquele cara. Aquele cara daria uma piscadinha calhorda depois de falar o que ele falou. Faltou Bem, isso no filme também. Canastrão, assim. É, ele é meio canastrão. Ele é meio canastrão, né? Ele faz papéis meio canastrão. Mas é que tá, é um filme sobre um amor trágico de dois protagonistas. E tô eu aqui na última parte do filme pensando, mas eu quero ver um pouco mais dessa relação, então. Claro. E daí o filme não dá nem isso. É bizarro, Nem isso, assim. migalhas. É. É. Porque é que o filme mostra muito isso, que na verdade acho que em parte é uma relação que faz mal pros dois, né? Ou faz mais, sabe, faz mal, talvez mais mal pro Jack, não sei. Mas, né, não tem muito essa... Eu acho que... Não, eu acho que faltou uma certa sensibilidade, assim, sabe? Na hora de construir a relação deles. Assim. É. Uhum. E um pouco que me chateia é que todas as ferramentas estão ali, o elenco é bom, o filme é extremamente bem fotografado. Aliás, eu esqueci de falar, mas a fotografia desse filme pra mim é belíssima, porque é uma fotografia que parece que é câmera apontada para pessoas de verdade, iluminada, muitas vezes por iluminação que é do local só. Eu não vejo nem muito refletor, assim, no filme. Dá um aspecto meio cru, muito bom, assim. Eu gosto muito, e é raro de ver. Só que tem também um efeito, pra mim, psicológico um pouco, é que faz o filme parecer mais antigo do que ele é. Em certos aspectos. Eu não sei isso. Não percebi isso. Pra mim, a fotografia, se me dissesse que é um filme da década de 70, eu acredito. Mas é só tu ver os carros no começo do filme, que evidentemente não é um carro dos anos 70, é um carro dos anos 50. Também é um filme de época que eu não... Eu só catei depois, e aparentemente tem uma cartela no começo que eu não li, eu não sei, pra mim não existe. Eu acho que os 63. meus... Tô fazendo gaslight comigo nesse podcast. O filme nunca diz o que passa. As passagens de tempo desse filme são muito aleatórias, assim, daqui a pouco tu olha e já passou 10 anos, 5 anos. As passagens de tempo são... Tem uma que é com o negócio do peru, assim, que tem o dia de ação de graça e corta um peru com a faca e na outra corta troço elétrico. Gente, não é mais preguiçoso do que isso. Eu comentei isso quando a gente estava vendo. Olha, o americano ele consegue, né? Até para cortar um peru tem que precisar de um mecanismo ali. Não, a boa e a velha faca não funciona. Cara, é impressionante isso, né? Mas eles têm escova de dente automática que apita quando tem que trocar de lado. Já não basta a escova de dente, que eles só ficam assim e a escova faz tudo. Os caras vão no supermercado e sobem naqueles carrinhos, sabe? Porque eles não conseguem empurrar um carrinho de compra. Não, olha, é demais pra mim. Mas em defesa dos americanos, quando eles vão em posto de gasolina, é tudo self-service, não tem frentista. Ah, tá. Palmas pra eles. Veja bem. Tudo é uma troca. Não, mas eu ia falar que a transição de tempo é legal, que por boa parte do filme tu só percebe que o tempo passou porque as costeletas deles vão crescendo de cena a cena. A costeleta Fizeram uma maquiagem, né? Pelo menos eu notei bastante no Heath Ledger aqui no canto dos olhos. Isso eu não comentei, mas eu não curti tanto essa maquiagem, cara, porque ela fica muito aparente às vezes, cara. Eu também achei. A maquiagem de envelhecimento do Heath Ledger, às vezes tu vê ali que tem um produto ali uma ruga falsa do olho dele. Achei bem falso. Tem algumas cenas que, sinceramente, parece que alguém passou super bonder na cara dele e deixou seco, assim. É muito esquisito. Parece uma teia de aranha crescendo assim. E outra coisa, é muito louco que a filha do Heath Ledger, quando a atriz que faz ela mais velha, a Alma Júnior, eu acho que ela é tipo uns 3 ou 4 anos só mais jovem que o Heath Ledger. Algo assim, eu fui ver depois. Que massa. Exato. E ela tinha uma conexão também, ela é irmã de alguém, né?
Sim, da Rooney Rooney Mara. Mara. Isso. Ah. Essa conexão vinha depois, desculpa. Eu tô queimando... Kate Mara, né? Mas eu vou repetir a coisa que eu falei, mas é que eu achei bonito, então... Take 2, Rafael falando sobre Heath Ledger. É um pouco tocante nesse filme, que o Heath Ledger, ele... Como é um filme que se passa ao longo de muitos anos, ele acaba tendo que atuar com idades... Tipo, a atuação dele passando por idades nas quais o ator de verdade não passou. Isso foi uma das coisas que, assistindo o filme, assim, ficaram na minha mente. Isso marca um pouco, né? Dá um pontinho de tristeza, assim, ver o cara, ok. Eu acho isso também conecta um pouco com uma coisa que eu senti assistindo o filme. Isso é mais um parênteses, assim. Mas, claro, né? Ter perdido o Heath Ledger foi uma tragédia enorme, assim, pro cinema, né, pra vida de todo mundo que convivia com ele. Mas parece que é uma coisa meio... Pra mim, olhando ele, assim, olhando ele fazendo um filme de cowboy, um filme de cowboy dos anos 60, e daí pensar na vida dele que acabou bem antes do tempo, passa uma certa coisa, assim, meio James Dean, assim, sabe? Um cara que fazia personagens um pouco mais rebeldes. Não que o Heath Ledger tenha feito personagens rebeldes, mas acho que os filmes que ele Até fez... que meio que até esse momento, o Brokeback é onde ele tava se desprendendo disso um pouco. Mas essa coisa do ator que fez, talvez não tantos filmes, mas que foram filmes marcantes pelas atuações dele, e que meio que morreu antes da hora e meio que se tornou meio que uma lenda, assim, meio em Hollywood, assim, sabe? Essa coisa meio melancólica, assim, sabe? Já poderíamos ter tido mais dele, não tivemos. É uma coisa meio River Phoenix, assim, também, sabe? Eu tive essa sensação assim, durante o filme todo. E é uma coisa que ficou muito forte pra mim. É uma certa inconformidade também que eu senti, sabe? Total. Sabe, de tu olhar aquele cara ali e uma coisa que eu vou falar novamente é que, cara, pra mim, da geração dele, se ele não era o melhor, era um dos melhores atores ali da geração dele. E desde novinho, né? Dos primeiros filmes, assim. É isso, sabe? É tipo... Por quê? É isso, não tem muito como traduzir. É mais uma sensação de melancolia, inconformidade, porque tô vendo aquele cara atuar daquela forma e pensando no que poderia ter sido, né? Mas é isso. É impossível. Eu acho... É um pouco eu acho que essa presença de tela que tem, né? Que ele tem também, que não é... E daí isso, claro, isso é uma coisa mais abstrata, assim, mas, né, claro, é pela atuação, mas pela presença de tela. Bom, eu acho que é a mesma coisa com o Chadwick Boseman, sabe? Eu acho que também é dessa turma, assim, né? Um cara que entregava muita coisa, tipo, um ator icônico e que... É engraçado isso, né? As pessoas parecem que têm uma magia que outros atores assim, não passam. Exato. Tu não consegue explicar, né? Tá fora da materialidade, mas é uma coisa que, sei lá, que só se sente, assim, não tem como, sei lá, comprovar. É estranho. É meio isso, assim, sabe? Eu acho que são poucos... Eu não sei se pra mim, assim, na minha opinião, eu até não acho que... Acho que até sei lá, não sei se o Heath Ledger pra mim tinha tanta presença de tela, assim, embora seja um baita, né, tenha sido um baita ator. Mas eu acho que... Isso mostra que tu não viu a cena musical do 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Se tivesse visto, tu diria que o Heath Ledger é Deus. Não, mas é um baita talento que se perdeu, né? Acho que, que tinha uma curiosidade também que... Eu e a Bia, a gente fala bastante sobre isso, que as feições dele são, digamos, recorrentes, são familiares com outras pessoas. Cara, tem pessoas que são parecidas. O próprio Joseph Gordon-Levitt é muito parecido com ele. Verdade. Eles estão no mesmo filme. Ele tá no mesmo filme, com 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Eu tive um professor na faculdade que era a cara dele, sabe? Muito parecido. Não, tem várias pessoas. Tem o Fred. Do Desimpedidos. Do Desimpedidos. Tem mas sobre o Heath Ledger também, eu não sei se vocês perceberam, mas teve momentos da atuação dele no Brokeback Mountain que ele... mas algumas coisas da atuação dele que
cara, tem momentos ali que ele atua quase como ele atua depois como Coringa. Tem Sim. alguns gestos que ele faz que ele... Cara, um jeito de falar meio interrompido ou meio pra dentro que é igual ao Coringa que ele ia fazer depois. Inclusive tem alguns igual, momentos assim. quando ele fala com uma voz um pouco... Eu não vou dizer grave, mas tem momentos que ele tá meio que semi-grunhe em algumas falas, que a voz do Coringa soa, assim. É a eu fiquei, voz do Coringa. what? É a voz do Coringa. Sério? Vai, eu... Sim. Eu confesso assim, que me deu um pouco de arrepio, assim, na hora. É, Eu tem momentos não- que É mais ali no evoca começo, muito, quando ele não assim. quer falar, ele só meio que... E daí meio que sai uma voz meio coringuesca, assim, do Coringa dele, né? Uhum. Não dos outros. Sim. Próprio. Sim. Mas Não, não noto isso. Eu acho que, aliás, é por isso que eu acho assim que eu acho que o Leonardo tinha começado a fala e não concluiu. Existem vários atores, atrizes muito bons, só que eu acho que tem uns assim que são iluminados, sabe? E o caso dele, ele é um caso. E todos os filmes assim que eu vi dele, em nenhum momento, né? Sabe que é o cara que tá ali, mas consegue distinguir bem, assim, sabe, as personagens. E Mas tem algumas coisas comuns, como qualquer ator, né? Aquela coisa. é difícil um pouco de explicar. Mas eu acho que ele não leva coisas dele, entendeu, pros personagens. Uhum. Tipo Eu Viola falando em Davis, tipo Kate Blanchett, sabe? Não leva coisas pessoais para os personagens. E isso daí... Nossa, tu pode ser muito bom ator, sempre tem ali um tique teu, sabe? Uhum. E eu acho que são poucos, assim, que não tem. Difícil. Uhum. Mas falando em atuações, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho da relação da personagem da Michelle Williams com o Heath Ledger no Sim. filme. Sim. Que foi, eu acho, uma atuação que vocês destacaram que eu não tinha prestado tanta atenção. Leonardo falando. Que eu acho muito interessante ali a relação deles, né? Que é uma relação difícil, né? O Ennis ali, ele se mostra um pouco ausente ali, por exemplo, quando... em várias ocasiões ali, quando eles têm que criar as filhas ali, né? Que tem uma cena que ela pede pra ele fazer alguma coisa que ele não faz direito, e tem uma cena que a filha dele depois pede pra morar com ele, e ele não aceita. Uhum. Tem a cena também que eles vão transar, eles já têm as duas filhas, daí a Essa cena é incrível. A Alma diz pra ele que ele tinha que se proteger, e ele fica todo revoltado, e depois eles terminam. Eu acho que e tem várias interações legais, tem a Alma encontrando os dois, né, os dois juntos, né, vendo os dois se beijar e tal. Uhum. Eu acho que é uma personagem bem interessante, como vocês falaram ali, e vale ressaltar a atuação da Michelle Williams, está muito legal também, né? Sim. Michelle Williams, que é especialista em chorar, e ela sofre nesse filme como ninguém. Isso eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso, que é uma atriz especialista em chorar. Que outro filme que ela tá chorando? O Manchester à beira-mar, é Manchester. Espera aí, deixa eu puxar a filmografia dela. Manchester à beira-mar não chora. Acho que eu não conheço tanto da também filmografia não. dela pra saber. Cara, mas o que o Leonardo... Ela tá no Venom. Ela no Venom, ela não chora. O que o no Leonardo Venom, falou, cara, poderia muito bem cair no melodrama. Eu acho que é uma personagem bem difícil de se fazer, sabe? Sim. Cinedoc Nova York é o filme que todo mundo tá chorando o tempo inteiro, então eu imagino que ela também. Ninguém tá chorando. Ela não. Eu não vi esse filme. Cinedoc Nova York eu choro vendo. Uhum. Ela tá no Shutter Island, eu não sabia. Sério? Uhum. No último o Greatest Showman com Wolverine também, eu lembro dela ser meio choramingante. Enfim, ela tem as marcas de carreira, né? O que eu vou fazer? Inclusive no Venom ela tem seus momentos trágicos. Quando o marido dela, namorado dela, quer dizer... Já que é um filme trágico, ela vai ter momentos trágicos, né? Não, mas é que chamam ela porque ela é boa nesse negócio. É um bom filme. Cara, é uma personagem legal. Sim. Porque... Brincadeiras à parte é legal, sim. Tu acha que ela vai ser aquela água morna o tempo inteiro e ela tem ali seus rompantes, ela tem ali a sua atitude. A cena que ela diz...
tipo, a armadilha que ela cria pro Ennis e ele cai que nem um pato. Que ele diz que vai pescar e volta sempre com nada. Aham. Diz, nós comemos todos os peixes. Nunca tem nada, nunca... Daí ela abre a... Não, faz o menor sentido aquela cena também, fazer tudo aquilo se ela já viu os dois se beijando, né? Ela já sabia, né? É bem ridículo, concordo. Minha filha, tu já não viu os dois se agarrando? Precisa? O que tu acha que eles estão fazendo na pescaria? Mas a cena em si é legal, porque tipo, é o jeito que ela revela pra ele que ela sabe. Sim. Né? Quando ela dá as costas pra ele fica chamando elas. Quer dizer, é bom também. Mas por que ela guardou esse conhecimento durante tantos anos, pra mim é um pouco inexplicável, assim, também. É pra poderem dar o título de O Segredo de Brokeback Mountain do Brasil. Não, cara, não sei, tô brincando. Eu acho que o filme fala um pouco, ele pelo menos se propõe a falar das coisas não ditas, sabe, daquilo que não é dito, eu acho que também o filme tem essa ótica de que muitas das pessoas que estão ao redor dos dois sabem a relação deles, mas tem de repente ali uma homofobia estrutural que faz com que essas pessoas sequer falem sobre isso, sequer mencionem esse assunto. Esse assunto eu acho que ele é mencionado uma vez ali de forma muito homofóbica pelo patrão ali, o chefe, que é interpretado pelo irmão do Dennis Quaid, né? É o único que verbaliza, né? Quando o personagem do Jake Gyllenhaal, é o Jack, né? O Jack vai perguntar se ele tem trabalho para esse verão, né? E depois pergunta sobre o Ennis. E daí o patrão dele fala, né? Mas, além disso, eu acho que o filme fala dessa coisa, assim, das pessoas não poderem ser um assunto proibido, das pessoas não poderem falar sobre isso. Né? Tem uma cena que o próprio Ennis verbaliza, né? Que ele fala, não sei se tu sente a mesma coisa que eu, mas parece que toda vez que eu tô na rua, vejo pessoas que não tem como saber, que não tem como imaginar, olham pra mim e parece que estão me julgando. Tá, eu entendo que é uma paranoia válida, é aquela coisa, ok, tu acha que tá fazendo algo errado, né? Tu começa a achar que todo mundo suspeita de ti, né? É meio que isso traduzido pra experiência mais... enfim, não sei por que palavra usar. Mas enfim, é meio que isso, o cara se sente culpado e tal, mas a realidade não precisa ser essa. Meu problema com o filme é que daí ele mostra pra gente que a realidade é essa. Literalmente todo mundo que a gente viu ou julga eles muito mal ou é extremamente homofóbico. Isso me chateia, assim, me dá um personagem parceiro em algum momento, sabe? A Lorraine seria excelente pra isso. Ok, ela sabe, você é o bigode do meu marido, vou curtir minha vida, mas tamo junto. Por que não? Mas a personagem da Lorraine também é um personagem que, pensando agora, me parece um pouco contraditória. Porque a primeira vez que ela conhece o Jake Gyllenhaal, o Jack, ela é super, tipo, liberal, assim, tipo, não, ela vai até ele e diz, quando é que tu vai dar em cima de mim? Daí eles vão pro carro e já transam. E, tipo, uma coisa super assim, né? Super assim, de boa e solta. E depois ela se transforma numa dona de casa super conservadora e super preocupada em montar uma família e ter um emprego fixo e super, assim, estável. E para mim é um pouco... Eu confesso que quando eu assisti o filme eu senti um certo estranhamento, assim, sabe? De uma personagem que é meio rebelde, digamos assim, ou que parece ser contra as normas, pra depois se transformar num personagem quase oposto, assim, sabe? E daí tem aquele momento do Dia de Ação de Graças que ela fica feliz quando o Jack chega pra lá no pai dela. Sim. E que fica meio solta, assim. Na cena final dela, ela é extremamente fria, distante e quase do mal, assim. Uma coisa bizarra. Sim, quando o Ennis liga pra ela pra saber como é que o Jack morreu, ela meio que... O jeito que ela fala é um jeito meio de... que não tá nem aí pra morte do marido, sabe? É meio estranho, assim. Eu acho que a personagem da Michelle Williams é mais constante, assim, do que a da Lorraine, assim. É meio incoerente, né? Mas é um pouco contrastante, né? A forma... Me parece que a personagem da Michelle Williams, né, a Alma, ela se envolve mais emocionalmente ali, naquela relação com o Ennis. E a da Lorraine, ela é um pouco mais... Eu não acho a Lorraine... Eu não acho uma personagem contraditória. Eu acho que ela se mostra mais liberal. Ela praticamente está assumindo os negócios do pai, que é uma coisa
pra época ainda mais incomum. Ela não é a dona de casa, ela tá trabalhando fora. E pra mim a cena dela falando com o Ennis é a cena de uma mulher traída, assim. Eu acho que o filme busca mostrar um pouco isso, a relação dessas mulheres. São duas mulheres que estão sendo traídas. Sim, Elas estão em casamento infelizes. isso é verdade. E aí chega lá, o marido dela morre, aí o cara que ela sabe que é o amante liga pra ela. Assim, me parece uma reação bastante crível. Assim, não me pareceria crível se ela tivesse, sim, vamos aqui, né, nós dois vamos elaborar o luto juntos. É que eu acho que ali faltou, 20 anos. como foi dito, né, que ela é, enfim, parece ser bem mais progressista, assim, do que a outra. E eu acho que ela talvez existisse ali uma parceria maior se ele se abrisse mais com ela, porque ela verbaliza, por que é só tu que vai e ele nunca vem pra cá, sabe? Eu acho que ali ela já deu uma pista, entendeu? Olha, sabe, tu pode, sabe, te abre comigo, fala alguma coisa, e eu acho que ele não aproveita ali as chances que ela dá. E é óbvio, né? Imagina, o amante liga pra falar contigo, vai, oi, querido, tudo bom? Sabe, não é uma... Pensa bem, né? Na minha fanfic, o Jack falava pra ela, olha, sou gay, é isso aí, e ela, tá, e aí, vamos fazer o quê? Os dois entravam no acordo, ele tinha o caso dele lá com o Hopper e ela tinha o caso dela com outros caras, é isso aí. Eu assinei tua fanfic, acho que é isso aí. Muito bom. Assina embaixo. Mas o que eu ia dizer é que eu acho que em comparação ali a relação do Ennis com a Alma, eu acho que me parece que a relação, ou pelo menos o jeito que a personagem da Anne Hathaway, que é a Lorraine, é mostrada, ela tem uma relação um pouco mais fria com o Jack. Eu interpretei, na verdade, que ela já saberia, né? E estava mantendo a relação, né? Então, para mim tem esse contraste das duas personagens, e as duas atuações são muito boas nessas linhas, né? E essa cena da Lorraine falando com o Ennis, a primeira vez que eu vi, né, antes da gente discutir pela primeira vez, eu interpretei que ela estava contando uma história. Aquela história do pneu que estourou no rosto dele, e aí ele faleceu por causa disso. Não consigo comprar essa história como real. Eu também não. Eu interpretei que era uma invenção dela para não falar o que realmente aconteceu. Sim. Mas aí eu não sei se o motivo dela estar ocultando isso, né? Porque eu não queria falar sobre o assunto mesmo. Que foi, pelo menos, o filme mostra depois o Jack sendo espancado, né? E dá a entender que foi um ataque de ódio homofóbico, né? Sim. Então, Pra mim, segue a linha, vamos deixar tudo escondido. Não vamos falar sobre o assunto. Que pode ter sido até orquestrado pelo pai dela, a gente não sabe. Enfim, suscita coisas assim, né? Porque, pra mim, toda a sequência com o Jack, se for ver, tem toda uma parte de não aceitação dos parentes da Lorraine com ele, que fica implícito que, eles falam entre si, suspeitam que ele seja gay, tal, coisa e tal, tiram sarro do cara, ele é meio que um Uma chacota. Oi? meio que uma chacota, apesar de ser o cara que melhor vende coisa ali, ele tá crescendo na vida, tá avançando. E daí, depois daquela briga dele com o sogro, algum tempo depois, a gente não sabe exatamente quanto, ele aparece morto, assim, sabe? E a Lorraine ajuda a cobertar. Aí pode ser fic minha? Pode. Mas eu não consegui não linkar as coisas. Eu acho que isso foi muito longe, Rafael, mas... Pode ser. A conspiração de Brokeback Mountain. Eu sou aquele cara com o quadro com as luzinhas pesadas uma da outra. Aqui, ó, porque esse cara aqui falou tal coisa nessa cena e daquela depois. Com as Não, fotos Rafael, de cada personagem, os nomes. Mas eu não sei, a gente tem alguma coisa a falar do final também? A visita do... cena tensíssima. A cena do Ennis visitando os sogros dele, os possíveis futuros sogros, que é muito amáveis. uma cena de terror praticamente colocada nesse filme.
Eu desgosto completamente daquilo, eu preferia algo... Uma cena, eu acho uma cena muito estranha. Eu acho muito, muito inverossímil. É Sim. desconfortável de uma maneira que não precisava, sinceramente. A gente já perdeu um personagem, a gente tá no nosso luto como espectador e ainda tem que lidar com... Sei lá, Com demais. aquele pai. Eu gosto da cena. É. Claro, eu acho que é um pouco clichê. O pai meio que, evidentemente, se demonstrar contra o filho, que é homossexual, e a mãe tratar o Ennis de um jeito, tu que foi o amor do meu filho, não sei o quê, vou te tratar bem e tal. Mas eu gosto dessa cena, eu gosto um pouco da maneira explícita, mas indiretamente explícita, que o pai fala as coisas pro Ennis, assim, dando a entender que o Jack também já tinha conhecido outro cara. Essa cena me causa estranheza, tipo, só o Ennis pegar a roupa ali ensanguentada que o Jack guardava e sei lá, meio que levar e os pais não perguntarem por que tu tá levando. Eu achei, tipo, ele entra na sala com a roupa assim, ensanguentada e, tipo, é isso que eu Não, vou mas levar. que é isso, sabe? Por quê? É Essa atitude na cena em si que eu achei meio forçada, assim, talvez, tipo... Mas eu gosto da cena em si. Eu não sei, a cena foi o que o Wagner tinha falado, a cena embaixo, sabe? Pra mim a cena é muito inverossímil. Aquele velho jamais deixaria o amor do filho dele entrar ali na propriedade. Ele pegaria uma espingarda e ficaria atirando no cara. Pra mim não tem essa. Aí deixou o cara entrar, a esposa lá serviu o cafezinho, pode subir lá no quarto dele, pegou a roupa, conversou e ainda foi embora. Não acho crível essa cena. Pra mim, maldade que aquele cara passa. É muito forte também o fato do pai dele, do pai do Jack, no caso, não aceitar que o desejo do filho dele seja cumprido, né? Que essa cena também existe porque o Ennis quer levar as cinzas do Jack pra atirar em Brokeback Mountain, né? Que era o último desejo do... Era o último desejo. E o pai se nega, né? O pai não diz que não. Pra mim isso é bem forte, mostra ali também, mais uma... pra mim, mais um elemento ali de homofobia da parte daquele pai. Que aí talvez vocês estejam certos, não sei se é coerente, né? Ele ter esses atos e ao mesmo tempo outros atos ele, por exemplo, deixou o cara entrar, deixou o cara pegar a roupa e tal, né? Não sei. E outra coisa, aquela casa é muito opressiva, assim, um ambiente tudo branco, parece que ele entra num hospital de repente. E daí a mãe fala, porque o quarto dele tá como era quando ele era criança. Ele não mexia em nada. Ele entra lá, quer dizer, o Ennis entra lá e é um quarto só branco, assim, não tem nada nas paredes, não tem nada, não, exceto uma meia dúzia de brinquedinho numa mesa e deu. O velho é porco, ele cospe. É mesmo essa cena. Que velho porco. Cowboy, né? Cowboys cospem em tudo. Cowboys cospem em tudo. Mas tu entra no salão, tem sempre uma cuspideira no canto. Esse filme... Que é uma coisa asquerosa. Mas enfim, então, vamos chegar às conclusões finais sobre Brokeback Mountain. Alguém tem algo a declarar especificamente agora? Acho um filme interessante, que eu concordo um pouco com o que o Wagner falou no começo, assim, acho que talvez ele tenha tido uma importância, uma relevância maior quando foi lançado em 2005, mas acho que hoje ele tem várias coisas nele que não se sustentam tão bem, assim, sabe? E acho um filme que, em vários aspectos, fica um pouco no meio do caminho, assim. Pra mim ele acaba sendo aquele caso de filme feito por héteros para héteros para contar, olha como a homofobia é ruim, e acaba não acrescentando muita coisa, assim como O Inimigo Meu faz a mesma coisa com relações... eles tentam concentrar um monte de preconceito, mas estão falando de racismo ali mais especificamente, né? E também acaba ficando meio, ok, é um filme feito por pessoas brancas. Coisas, o meu lado, assim, revolucionário, eu fico com uma raiva. Eu tenho conta no Letterboxd. Eu sigo umas pessoas, aí tem um cara, o Chico Firman, que é um crítico de cinema.
E aí, sempre que eu avalio um filme, eu vou ver as críticas, sobretudo das pessoas que eu sigo. Claro. E aí ele fez uma crítica de Brokeback Mountain. E aí, certamente, esse Chico Firman também é hétero. Ele falando, não, porque o filme é maravilhoso, porque o Ang Lee... Aí foi um textão, né? Porque o Ang Lee, esse homem hétero, casado há mais de 20 anos com uma mulher, com não sei quantos filhos... Ele colocou a questão da LGBT em Hollywood. Ele deu uma dignidade para a população LGBT. Ele olhou para o homem gay com respeito. Sabe? Aí fica isso que olha em Hollywood. Fica assim, vamos lá jogar purpurina no homem hétero que estendeu a mão para o homem gay. Sabe? É foda. Essas coisas me irritam, assim, sabe? Sim. E é isso, esse filme é essa coisa, assim, nós héteros, eu, Ang Lee hétero, que fiz um filme gay aqui, que é só sofrimento e sexo, né? Não, me dá uma preguiça. Acho o filme, e agora eu tava pensando, filme cafona, essa coisa ai meu Deus, vou jogar as minhas cinzas em Brokeback Mountain. É cafona. Cara, tu trabalhou ali uns meses, tu transou com o cara, porque não tinha mais ninguém lá pra... Depois que tu transou com o cara abriu a boca e falou que ele era hétero. Ou seja, o cara nem te assumiu, sabe? Não. Ele não assumiu a própria sexualidade, o cara ia assumir o outro. É um babaca. Sabe, as coisas assim não... É engraçado, e esse filme ele quer ser realista, né? É o tipo de filme que quer ser realista. Então, se passa nos anos 60, então não, ninguém é todo mundo homofóbico, é todo mundo não sei o quê. Aí chega lá, o cara morre, vai lá o amante conhecer o pai do cara que é fazendeiro, homofóbico até o último fio de cabelo, deixa o cara entrar na casa dele, o cara levar a camisa, sabe? Eu tive essa impressão, sabe, de que até eu falei lá no outro, né, que eu achei um pouco coerente, visto que ali, né, anos 60, 70 e tal, interior, né, beleza. Poderia ter, sim, ali um fim trágico, mas o filme ele te força a acreditar nisso, sabe? Olha, já vamos botar aqui, anos 60, 70, porque a gente sabe, né, que o pessoal pensava, né, de uma maneira estranha nessa época, né? Vamos jogar ali pro interior, né, Texas, sul dos Estados Unidos, que é mais tacanho ainda. E eu acho que o filme ele te induz, sabe, é tudo isso. Mas não, é só como foi dito, né? É um homem hétero querendo cagar regra. E ao fim e ao cabo a gente termina com o nosso protagonista vivendo num trailer, em miséria, um gay sozinho, derrotado, deprimido, dando bênção para um casamento hétero. É uma derrota que ele, no meio do nada. E daí ele dá a bênção para um casamento hétero. Show de bola. Exatamente. Da filha dele, mas enfim. Cara, pra mim é isso, sabe? É um filme que tem essa exploração do sofrimento, que é um problema muito sério. Que, além disso, tem problemas de roteiro, que a gente já falou, da construção dessa relação das personagens, que é interrompida, né, abruptamente, que daqui a pouco a gente fica meio filme, ou mais de meio filme, sem ver os personagens juntos. Mas olha, a academia discorda de ti, porque ganhou Oscar de melhor roteiro esse filme. Que é um pouco surpreendente, sim. Pois eu não curto o roteiro, eu curto as atuações, eu vou falar isso. Se vê a demografia que tá mais representada na academia, né? Sim, exato, claro. Só que é um filme cujas atuações do elenco principal, e aí eu tô falando de Heath Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway e Michelle Williams, são tão boas que elas geram momentos muito marcantes, e cenas muito marcantes e muito boas. Total. Então elas ficam muito na tua cabeça e elas conseguem salvar um pouco do filme ali, né? Olha, eu acho que esse filme seria um total desastre se fosse com outros atores piores. Não digo outros atores, mas se não tivesse acertado a mesma pegada, assim, acho que também, concordo. Poderia ter dado um desastre. Vai, gente, interromper. Não, pra mim acaba sendo um filme irregular, assim, sabe? Com grandes momentos. Leonardo? Não, acho que eu já falei antes. Eu não acho que o filme tenha grandes momentos. Isso eu discordo. Não sei se...
Acho que pra mim não tem nenhum grande momento no filme, assim, que eu vejo e digo, bah, que momento espetacular, assim, sabe? Talvez eu tenha exagerado em falar grandes momentos, mas com... Não, minha Mas opinião. Então vamos pegar o Leonardo no contrapé. E Leonardo, Sim. qual a tua cena favorita do filme? Minha cena favorita é a cena polêmica do Ennis indo visitar os pais do Jack, que é uma cena que eu gosto. E a cena também, bom, são duas na verdade, né? Essa e a cena do Dia de Ação de Graças, quando o Jack manda o pai da Lorraine sentar na mesa e não ficar ligando a TV dele. Essa pra mim é a minha também. O sogro tá ali dizendo, não, teu filho tem que ver futebol, que vai tornar ele homem, macho, não sei o que. Ele diz, não, velho, cala a boca. Tu tá Isso na aí, minha tá casa. na minha casa. É genial, eu adoro essa cena. Eu vibrei com essa cena. Eu gostei muito da cena, mas assim, é quase que alheia ao filme. É uma cena muito boa, ponto. Não sei se ela precisava estar num filme sobre... Eu queria ver outras coisas nesse filme, isso que eu quero dizer. Wagner, qual a tua cena favorita do Brokeback Mountain? A cena da transa frustrada do Ennis com a alma. Sim! Ela esculachando ele, que ele quer lá transar com ela, e ela não quer se prevenir. Não, porque se você, o macho, né? Se você não quer ter um filho meu, eu vou te abandonar. Se tu sustentasse teus filhos, eu teria. Aquilo ali é o meu momento feminista, o meu modo feminista foi a loucura, é isso aí. Essa cena Melhor cena. Xandinho! Eu vou continuar com a cena final ali do Heath Ledger, a cena que o Daniel Day-Lewis também gosta, dele olhando ali pra foto de Brokeback Mountain, e aquela fala legal, final legal. me pega bastante, que ele fala, Jack, eu prometo, né? Ele fala, acho que ele fala isso, né? Jack, I promise, né? E fica, eu juro, e fica as na reticências. legenda é eu juro. Eu juro? Enfim, eu não sei também. Uhum. Eu não sei se eu juro ou prometo, mas alguma coisa assim, e não tem um complemento, sabe? Fica aquelas reticências e tu fica imaginando o que se passa, o que ele vai fazer diferente, o que ele tá prometendo, se ele vai mudar. Pra mim é bem intrigante esse final. E, cara, vou ser sincero, o Leonardo meio que matou a charada aqui nessa versão do nosso episódio, porque eu fiquei pensando assim, eu vi o filme, eu fiquei com a sensação que eu gostei do filme, mas... E pensando sobre ele, vendo racionalmente não tem muito o que sustente essa minha opinião de que eu gostei do filme. Mas quando o Leonardo falou da sensação que ele teve com o Heath Ledger, eu acho que foi isso que me pegou no filme. Só que aí não é muito justo, porque é uma coisa que é minha com o Heath Ledger e não necessariamente com o filme, com ele no filme. Eu fiquei com essa sensação de inconformidade, melancolia, sabe? Enquanto eu vi aquele cara atuar. E isso não é necessariamente uma relação Mérito direta do com esse filme. filme. É. Mérito do filme. Mas eu acho Então, válido. Eu acho válido. Não sei. Foi Acho mais bem isso válido, que me chamou a atenção, assim. Uhum. E é isso. A cena é essa, a cena final. Bibiana, a cena favorita? Eu já tinha dito, eu gosto das três, né? Também da ação de graças, que põe aquele cara no lugar, aquele cara chato, da transa frustrada, e quando ele fica chamando loucamente a alma e ela dá as costas pra ele e vai trabalhar, eu acho, né? Uhum. Sim, que ela recebe uma ligação do trabalho e diz, eu tenho que trabalhar. Por que tu atendeu o telefone? Por que tu tem que ir? Quem é que vai cozinhar agora que tu sair de casa? Te vira... Imprestável. E qual a atuação favorita de todo mundo? Eu gosto do Iluminado. É Ledger. Iluminado? Iluminado. Eu fiquei pensando, como assim iluminado? É o Jack Nicholson do filme? Eu não lembro. Não tem nada a ver com o filme Iluminado. Ele é iluminado. Tadinho. Michelle Williams, melhor jogador em campo. Eu vou nessa aí também. Michelle Williams, um papel difícil. Xandinho? Ledger, né? Já me entreguei. Bom, eu não posso fazer diferente. Eu sou um fã inveterado desse cara. Jake Gyllenhaal, que homem, que ator, que espécime. Tá muito bem nesse filme, como sempre.
E que filmes a gente recomendaria que são parecidos com esse? Eu gostaria de abrir os trabalhos, vou dar as mãos com o Alexandre de novo, eu acho. Mas Sim, eu vamos adicionei lá. um filme à minha lista. Primeiro é Carol, com a Cate Blanchett e a Rooney Mara, que é uma fotógrafa que se apaixona e tem um caso com a Carol, no caso, que é a personagem da Cate Blanchett. Também lida com o caso das pessoas das duas tentando encaixar o caso na vida delas, mas acho que é um filme que chega a conclusões melhores e executa melhor isso, assim. Bem A bom história é mais filme. envolvente também. Até porque ele mostra mais a relação das duas, né? Tem mais essa troca. E é um filme belíssimo, assim. Tu falou agora que a personagem é fotógrafa. Eu não lembrava que ela era fotógrafa. E eu acho que tem essa relação porque o filme é fotografado de uma maneira um pouquinho diferente do tradicional. Que ele é em película, só que ele é em 16mm. Então é um grão mais aparente. Fica bem bonito. Né? O filme é lindo. Cara, é um baita filme. E eu também recomendaria... Esse é uma comédia romântica bem bobinha, sobre também duas mulheres que se apaixonam. Elas estão... Uma é produtora fotógrafa de casamento, eu acho. Ela vai no casamento da outra, inclusive é a atriz que faz a Cersei no Game of Thrones. Ela vai fotografar um casamento e acaba se apaixonando pela noiva. E daí é meio que a história se desenrola a partir disso. O nome em português é Imagine Eu e Você, se eu não me engano. Imagine Me and You, Lena Headey. E a outra atriz eu devia ter pesquisado antes para variar. É a Piper Perabo, com Matthew Goody também. Esse filme é muito bom. Tipo, pega a temática do Brokeback Mountain, mas faz de uma maneira leve, descontraída, divertida e sem morte. Spoilers, mas esse é um spoiler positivo. Então, fica a dica, Imagine Eu e Você, assistam, é um bom filme. Inclusive, a gente podia fazer um episódio, eventualmente. Sim, legal. As minhas sugestões são 2 filmes, são 3 na real, são 2 filmes com Colin Firth. O primeiro é Supernova, em português, se eu não me engano, é Lembranças de um Amor, que é com o Colin Firth e o Stanley Tucci, sobre um casal que o Stanley Tucci recebe o diagnóstico de uma doença, acho que que ele vai ter uma demência, que vai se desenvolver, e eles viajam pelo interior da Inglaterra, um pouco depois de saberem da notícia. O outro é A Single Man, em português, acho que é Direito de Amar, que é com o Colin Firth também, que é um professor de escola nos Estados Unidos que tem que lidar com a morte do marido. E por último, um filme mais antigo, que também é roteirizado pelo Larry McMurdy, que é um dos roteiristas do Brokeback Mountain, que é um filme que eu gosto bastante, que é meio que um clássico, assim, que é A Última Sessão de Cinema, que também é um dos, enfim, com Jeff Bridges, a Sybil Shepherd. É bem, assim, é um clima também de oeste, centro-oeste norte-americano, meio abandonado e nostálgico, que eu acho bacana. Massa. Bibi? Eu vou de série, o Heartstopper, da Netflix, que tudo acaba bem. Spoilers, mas de novo, spoilers do bem. Spoilers do bem. É muito queridinha essa série. Wagner? Vou indicar um filme, Suk-Suk, um filme chinês de 2019, sobre 2 idosos, um deles é casado, o outro é viúvo. Ambos têm filhos já adultos e eles acabam se conhecendo, se apaixonando, e é a história desses 2 senhores apaixonados. Legal. Uma história que o Ang Lee nunca contaria, porque, enfim, os gays dele não chegariam à cidade, né? Morreriam antes. Ou seriam eternamente infelizes sozinhos. E é isso, que nota a gente daria pro Brokeback Mountain depois de tudo isso? Eu acho que, na real, eu tenho que botar as notas antes dos filmes parecidos, né? Faz mais sentido. Mas hoje tá desse jeito. Então... 6. Gente, eu repensei. Eu não sei se eu daria mais aquela nota. Eu vou dar uma nota 7, que não é a mesma nota que eu tinha dado antes. Porque eu acho que é mais justo. É mais justo pelo... E pelas atuações, tá? Pelas atuações do filme, que eu acho que são fantásticas. Eu vou de 7 também. Eu tinha dado 8, eu vou de 7. Eu dou 6.
Eu fiquei no meu 7 também. Mas apesar que eu só quero fazer uma nota rápida, que eu acho que esse é um filme que meio que sofre também. Eu devia ter falado isso antes, mas enfim. Sofre um pouco porque eu acho que o resultado final dele... Tipo, a forma final do filme é melhor que suas partes. É um filme que se tu assistir meio descompromissado e só aceitar ele acontecendo, tu vai sair pensando que é um filme melhor do que ele é. No momento que tu começa a pensar e refletir sobre as coisas que ele mostra, eu acho que ele desmancha, assim. É meio que... Acho que esse é o efeito que ele tem na maioria das pessoas. Pelo menos teve comigo. Eu tive que passar um tempo e aprender bastante pra rever e chegar nas conclusões que a gente meio que falou aqui. Mas, enfim, isso não é mais importante agora, isso já é passado. Esse episódio você está ouvindo, então aconteceu. É a parte 2, que é a parte 1, na verdade. A parte 1 foi engolida pelo tempo. E, assim, geralmente a gente segue a corrente com uma surpresa. Alguém fala, eu escolhi um filme parecido. Daí todo mundo, é tal filme. Não. Eu dou uma pista. E daí o outro, é tal filme. Não. Dessa vez todo mundo sabe o filme que eu escolhi, então... Não. Não? Não. Qual é o filme que tu escolheu? Dá pistas. Olha aí. Tá, então eu vou ler a sinopse que tá no streaming desse filme. Os Prisioneiros. Os Prisioneiros, exatamente. Não é? É Os Suspeitos. É Os Suspeitos. É Os Suspeitos. verdade. É em inglês que é The Prisoners. Os Suspeitos de Denis Villeneuve. Não conseguiu errar. Confirmou. É porque em inglês ele se chama Prisoners, né? The Prisoners, isso. Prisoners. Daí eu fiquei confuso. A conexão é o Jake Gyllenhaal, muso. Nós vamos aguentar mais 2 horas dele nas nossas vidas, que vai ser bom, positivo. Amigo do podcast, talvez o ator mais representado aqui. Aliás, é o terceiro filme protagonizado por ele que o podcast vai... Exatamente. Vai falar. E é meio que... Homem Duplicado, Brokeback Mountain e agora Suspeitos. E esse é um caso do Rafael usando o podcast pra ver um filme que ele queria ver e por algum motivo ou por outro nunca viu, então agora me forço a ver. Nunca viu? Nunca vi. É o único filme... Não é o único. Tem o Sicário também, que eu não vi do Denis Villeneuve, mas é um dos poucos filmes que eu não vi dele. E é um diretor que agora, no momento, é um dos meus favoritos, se não o meu favorito. Até o Duna 2 sair, vamos ver, no final do ano. Mas, enfim, ficamos aqui por hoje. Você pode nos seguir nas mídias sociais, no Instagram e no YouTube, em @euqueroverofilme. Você pode nos mandar e-mail com críticas, dúvidas, sugestões, pautas novas. Pode dizer, parem de fazer o que estão fazendo. Não vai funcionar, mas podem mandar para euqueroverofilme@gmail.com. E também pode encontrar onde podcasts são encontrados. Se não nos encontrar em alguma plataforma, me avisa que eu vou lá brigar e colocar a gente lá. Aquele negócio, se tu gostou, se tu ouviu até aqui, eu espero que tu tenha gostado do podcast como uma obra audiovisual, que ela é, ou auditiva, que ela é também. Se tu ouviu até aqui, por favor... Ou visual, que ela é também. Audiovisual quer dizer áudio, enfim. Dá um like pra gente, nos segue nas plataformas. Se tu quiser seguir acompanhando, porque toda sexta-feira a gente traz um filme novo, uma discussão nova, discussões aprofundadas, inteligentes e bestas às vezes, com muito bom humor, enfim. Tá aqui meu apelo, Rafael Coelho. E fala sobre o filme com a gente. Deixa nos comentários lá, vocês falaram muito errado uma coisa. Não tem problema, estamos aqui pra isso. Provavelmente a gente vai te chinelhar nos comentários, mas faz parte. Então, até semana que vem. Alguém quer deixar uma mensagem de despedida? Eu tenho. Cara, o áudio, meu áudio aqui, o meu vídeo não gravou nada aqui, cara. Não gravou. Olha o mini ataque cardíaco. Não contem comigo. Não. Me tirem fora dessa. Take 3, então?